nosso segundo vídeo. Sim, meus amigos, nosso segundo vídeo da hora do intervalo. E hoje a gente vai falar sobre família, escola. Bom, gente, o que a gente tem para falar sobre esse assunto, sobre essa tríade? Nada importante, não é mesmo? Gente, como que é muitas vezes o processo de uma família que tem uma pessoa com deficiência? Ela descobre, né, ou ao nascimento ou ao longo da vida, e ela passa a ter que desenvolver uma série de terapias, alguns mais, alguns menos, né? Mas de qualquer forma, uma série de terapias. E chega o momento dessa criança, né? Vamos pensar que ela foi para a escola pequenininha. Chega o momento dessa criança frequentar a escola. E aí é mais um desafio. A gente já falou um pouco sobre o processo de negar matrícula, né? Que isso não pode, isso é lei, garante o direito de qualquer pessoa com deficiência estudar numa escola de ensino regular. E aí, então aí ela escolheu a escola melhor dos mundos, já passou por aquele processo, não teve nenhuma matrícula negada, porque ela procurou famílias, ela procurou o terapeuta e deu tudo certo, a criança tá matriculada numa escola tchuquinha. Mas aí a família, o terapeuta e a escola nunca se falam? É muito comum. É muito comum que as pessoas trabalhem cada um no seu mundinho e esqueçam que elas precisam se conversar para ter o melhor desempenho e uma melhor qualidade para a pessoa com deficiência nos seus atendimentos e para que ela desenvolva autonomia e independência e que ela seja o mais ativa possível. Bom, a gente precisa que esses três eixos estejam interligados para o bem da pessoa com deficiência, que, detalhe, é o centro, é o principal e também deve fazer parte dessa discussão, tá? Quando é criança, principalmente, a gente tem muito o costume de falar assim: ah, mas ela não sabe. Para uma criança sem deficiência. Imagina então, para quanto não se fala para uma criança com deficiência. Gente, ela sabe sim. E se ela sabe, se ela consegue expressar quais são as suas necessidades, quais são as suas capacidades e as suas potencialidades, a coisa fica muito mais fácil. Já ouviram falar em equipe multi, inter, transdisciplinar? Mas é muito importante que a gente tenha uma equipe que se converse. Porque não adianta. Olha, eu vou dar um exemplo. É muito comum em atendimentos, por exemplo, de convênio, a família vai lá, tem um convênio e ela contrata o profissional que está disponível ali para o convênio dela. O terapeuta ocupacional fica na sua caixinha, o psicólogo na sua caixinha, o fono, o físio e o pediatra, o neuro, sei lá quem, fica cada um na sua caixinha e nunca se conversarem. E eu ainda vou discorrer um tempo aí do meu dia a dia, da minha rotina, em que eu vou atender outra pessoa para conversar sobre aquele mesmo paciente. Sim, a gente trabalha melhor em conjunto, um complementa o outro, um ajuda o outro. Se você não trabalha no mesmo serviço, você tem que conversar com os outros terapeutas. Você tem que conversar com a família. E você tem que conversar com a escola, porque, gente, vamos combinar. A gente passa 1 hora, meia hora, 40, 50 minutos com a criança uma vez por semana. A escola passa 5, 6, 8 horas com a criança todos os dias, de segunda a sexta. Então, assim, a escola tem muito o que nos oferecer de informação. A escola tem muito o que nos ensinar. E também tem muita dúvida, muita coisa que a escola quer aprender, quer entender de como manusear, de como manejar, do que fazer. E nesse meio, a gente também tem a família, que também tem dúvidas, também tem angústias, também tem coisas para trazer e coisas para ouvir.
tá? Não tem como a gente fazer algo bom, algo bacana, algo pertinente, se esses 3 atores não se conversarem, somados à pessoa com deficiência, ao indivíduo, que tem que ser ouvido em todos esses meios, tá? É super importante a participação da pessoa. A gente não pode construir um projeto, a gente não pode desenvolver um trabalho se a gente não envolver o indivíduo que vai ser atendido, que vai ser o sujeito daquela ação, tá? Isso é muito importante. Então, eu comecei falando da tríade, mas essa tríade, ela existe para apoiar esse indivíduo, que foi o primeiro passo, que foi o primeiro a ser ouvido, que foi o primeiro que precisou da atenção desta tríade, entendeu? Dessa tríade aqui, certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever aqui no canal, de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo. É muito importante para que a gente continue com o canal, que você participe. E é isso. Um beijo e até a próxima.